Hello students! Hello everyone! How are you doing? Espero que vocês estejam indo bem. Logo agora que já estamos quase naquela reta final, já pensando no final do ano e obter notas excelentes em língua inglesa, não ir para a recuperação, it's very important. E a Titi Juliana está aqui para ajudar vocês nos nossos minutos de inglês. Let's study together, vamos estudar juntinhos. E agora que nós já estamos iniciando o quarto bimestre escolar, a gente vai dar sequência no que a gente fala em relação ao passado, ao simple past, porque nas aulas anteriores nós vimos o quê? Uma lista de irregular verbs. Estudamos uma lista de verbos irregulares e seus indicativos. E hoje, utilizando o simple past, vamos ver os regular verbs. Teacher Juliana, what is this? O que seria isso? São aquelas ações que indicam o passado, ações concluídas, fatos que já aconteceram. Remembering, lembrando que a Titi já mencionou para vocês alguns indicativos onde a gente também remete esse pensamento ao passado. Qual seria? Look here, olhem aqui. Last night, na última noite. Last year, no último ano. Last week, na última semana. Yesterday, ontem. Então observem alguma frase, se vir algum texto com esses indicativos de passado, agora sim, o auxiliar do passado, que é did, que nós já estudamos, e com esses indicativos aqui facilita muito mais a compreensão de vocês em relação ao passado. Mas vamos àquelas regrinhas gramaticais que são muito essenciais para essa aprendizagem. Let's learn! Vamos aprender, ok? Então assim, aquela regra geral que todo mundo já conhece é que para os regular verbs, os verbos regulares, precisamos acrescentar um ed, ou vocês chamam de ed, ao final do verbo de ação, action verbs. Vamos lá? Let's go? Na maioria dos verbos, beleza, a gente já acrescenta esse ed. Mas um exemplo, teacher, example, to repeat. To repeat, que é o verbo que? Repetir. Ele apenas ganhou o que? O ed. O ed ao final desse verbo. To repeat, repeated. Repeated. Quando o verbo terminar com a vogal E, olha como é fácil. It's so easy. Apenas ele já tem aquela vogal E. Você apenas vai o quê? Acrescentar o D ao final desse verbo. For example, to love. Love it. Amar. To love, love it. Essa dica foi muito fácil. Ok. Quando o verbo acabar com vogal mais Y, o que acontece, teacher? Vogal mais Y, você apenas vai acrescentar o ED, porque nós temos two situations, nós temos duas situações. Aqueles verbos que é vogal mais Y e os verbos que nós temos consoante mais Y. E aí vai ser bem diferenciado. Nesse caso aqui, você vai retirar, vai perder o Y e vai ganhar um ED. Vamos ao exemplo que vai se tornar bem fácil para a compreensão de vocês. For example, o verbo to play, que é jogar, tocar, dependendo do contexto. Vamos olhar aqui de trás para frente. A Titi sempre dá essa dica aos alunos dela. Y mais vogal ou vogal mais Y não perde nada, ok? Apenas acrescenta um ED. To play, play it. Repeat with the teacher. To play, play it, ok? Agora vamos para aquela situação onde nós temos a consoante, tá? O consoante mais Y. Vamos analisar o verbo to study. To study, o verbo estudar. Olha aqui, vogal mais Y ou Y precedido de uma consoante. Desculpa, gente. Y mais consoante aqui no caso, né? To study, que é o verbo estudar, fica studied. O que aconteceu? Ele perdeu esse Y para receber o acréscimo de IED, ok? To study, studied. Repeat with the teacher. To study, studied, ok? Alright. E agora, quando o verbo ele é CVC, que é consoante, vogal, consoante, o que vai acontecer? A gente vai repetir
essa consoante final com acréscimo de ED, tá certo? Como é o caso de quê? De to plan. To plan. Nesse caso, houve um acréscimo na entonação, ou seja, na pronúncia desse verbo planejar. To plan, to plan. Olha aqui, ó, plan. Nós temos o quê? A regra diz que a gente dobra a consoante final antes do acréscimo do ED. Então, to plan, planned. Dobramos o quê? O N antes do acréscimo de ED. Beleza. Só que aqui a gente vai ter o quê? O verbo abrir. To open. Lembram da pronúncia do N. To open. Open, abrir, o verbo abrir. To open, opened. Teacher, mas me diga uma coisa. Por que que aqui não dobrou a consoante final? Porque a gente não teve entonação justamente nesse verbo aqui, no sentido de entonação de quê? Do verbo, da pronúncia do verbo, tá certo? Então, há essa diferença aqui, tá certo? Vocês prestem bem atenção. Então, meus queridos, observem que nos cadernos de atividades do quarto bimestre que vocês estão recebendo agora, tem umas atividades que vocês têm que revisar, que vocês têm que realizar, para que vocês consigam compreender todas essas especificidades do Grammar Focus, dos verbos regulares. Então, vocês em casa, at home, vão fazer os homeworks, as atividades de casa, e vão fazer o training during the week, o treino da semana, que é justamente fazendo review de todo esse Grammar Focus que a gente estudou hoje. Ok? See you later. Vejo vocês depois. Bye, bye!